Boa tarde, amados do Senhor. Mais uma tarde aqui conosco, né? Você é muito bem-vindo. Estamos nesse culto online. Em nome de Jesus, logo essa pandemia terá ido embora, né? Para sempre. E nós voltaremos, então, aos nossos cultos presenciais. Mas eu queria que, ao iniciarmos esse culto, você abrisse comigo no livro de Salmos, o Salmo 107, onde diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amados, sabe o que você terá certeza de que a misericórdia de Deus é para sempre? É isso que está escrito aqui na palavra do Senhor. É interessante, né? Às vezes, quando nós estamos lidando com pessoas, com o ser humano, a gente, nossa, tal pessoa foi tão boa para mim, né? E falam às vezes em relação a nós também, né? Porém, aqui está dizendo que Deus é misericordioso para sempre. Que Ele já foi misericordioso, Ele é misericordioso e Ele estará no futuro da tua vida, da minha vida, continuará sendo misericordioso. Amém? Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então, deem graças ao Senhor. E eu quero te convidar nessa tarde a nós darmos graças ao Senhor pela misericórdia dEle com a nossa vida. Amém? Coloque a mão no teu coração, se você quiser, se não quiser, se fica em pé, você que sabe. Importa se colocar na presença de Deus. Pai Santo e Misericordioso, nós queremos nos colocar na Tua presença nesse momento, Paizinho, te dando graças, Senhor, pela Tua misericórdia para com as nossas vidas. Pai, porque o Senhor não olhando a nossa condição de pecadores, Pai, o Senhor entregou a si mesmo, Paizinho, morrendo por nós, Paizinho, derramando o Teu sangue, Paizinho, e deixando o Teu corpo ser moído, Pai, para que nós tivéssemos vida abundante, para que nós tivéssemos vida eterna, Senhor, para que nós fôssemos salvos. A Tua palavra diz que quando o Senhor foi à cruz, Senhor, o Senhor levou todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, todas as maldições sobre o madeiro, Pai. E a condenação que estava para vir sobre as nossas vidas, o Senhor levou para Ti. Senhor, em nome de Jesus, grande é a Tua misericórdia, grande é a Tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Nós Te agradecemos nessa tarde, Pai. Queremos que o Senhor esteja ministrando esse culto, Paizinho. Que o Senhor reine, esteja no governo dessa nossa reunião. Pai, que a Tua graça, Senhor, se derrame sobre a vida de cada um que está conosco nesse momento e também daquele que ainda vai acompanhar esse culto, Pai. Nós Te agradecemos desde já, Pai, e Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós vamos louvar agora ao nosso Deus e depois então a pastora Fernanda Bajo vai estar ministrando uma palavra do Senhor ao teu coração. Amém, queridos? Vamos continuar. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Diga: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te
abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Diga isso, tu és o rei, tu és o nosso Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Pega suas mãos, igreja, e comece a adorar o Senhor. Que dos seus lábios saiam palavras de adoração. Oh Deus, nós te adoramos. Estamos aqui reunidos como a tua igreja, e não há outro Deus, não há outro melhor, não há outro maior do que o Senhor. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, te adoramos. A tua igreja te adora. Só a igreja declare o teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém, glória a Deus. Eu sou a pastora Fernanda, a pastora Elci me convidou para estar aqui nessa tarde, é um prazer, uma bênção estar aqui ministrando uma palavra para vocês. Eu já tinha ministrado algumas semanas atrás uma palavra que falava sobre o amor. Se você não assistiu, você pode voltar nos links dos cultos e procurar, porque ela é como se fosse um início dessa ministração que eu vou pregar agora, porque nós falamos sobre a intensidade do amor de Deus por nós e como Ele nos amou primeiro. Então essa palavra de agora, de hoje, é como quase uma continuação, quase uma sequência, porque
nós falamos sobre o amor de Deus não estabelecer critérios, e isso é uma verdade bíblica. Deus nos amou primeiro, nós fomos amados e escolhidos por Deus antes de nós o amarmos, e a Bíblia diz que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro, e não fomos nós que escolhemos a Deus e a Jesus, mas foi Ele que nos escolheu. Se Ele não nos tivesse escolhido, nós não poderíamos retribuir isso. E essa palavra de hoje é sobre isso, sobre como nós vamos retribuir o amor de Deus, amém? Eu aceitei o amor de Deus sobre a minha vida, eu aceitei que Jesus morreu na cruz, que Deus enviou seu único filho para morrer numa cruz, para que eu tivesse vida, para que eu fosse remida dos meus pecados, para que eu tivesse a vida eterna junto com Ele. Amém? Eu recebi essa palavra, eu entendi isso, pastora, mas e agora? E agora, o que eu faço com esse amor que eu recebi e que está latente dentro de mim e que está aqui pulsando, e que cada vez que eu leio a palavra dele, eu recebo mais desse amor? Cada vez que eu ouço uma canção, muitas vezes ministrada, eu entendo mais desse amor, e em cada momento em que eu vou me achegando a Deus, eu vou recebendo mais, eu vou entendendo mais, eu vou buscando mais. Mas o que eu faço com isso agora? É por isso que eu disse que é uma continuação, amém? Vamos ler um texto em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio capítulo... Deixa eu marcar. Capítulo 6, versículo 5 diz assim: portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Estas palavras que lhe ordeno estarão no seu coração. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Amém, queridos? Ame o Senhor seu Deus, é isso. É essa forma que nós temos de retribuir o amor de Deus. Deus nos amou primeiro, mas eu posso retribuir. Eu não preciso buscar o amor dele desesperadamente. Eu não preciso conquistar o amor de Deus, porque ele já me amou. Amém? Mas o que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer com todo esse amor que eu entendi? Eu posso retribuir. Como? Amando o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Amém? Eu quero ler agora com vocês um texto maravilhoso que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7. É um texto que me impactou muito e que vai falar justamente sobre este amor. Justamente sobre uma pessoa, sobre uma mulher que amou Jesus de uma maneira extravagante. Amou Jesus de uma maneira intensa, de uma maneira extrema. Amém? E é assim que eu quero amar Jesus também. Amém? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa história. Lucas capítulo 7, versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Jesus entrou na casa do fariseu. O fariseu tinha convidado Jesus para jantar com ele. O nome dele era Simão. Os fariseus sabiam já, nessa época, que Jesus era alguém importante. Eles sabiam que Jesus estava entre o povo e que ele estava ensinando e que ele tinha domínio das escrituras, que ele era de fato um mestre. Eles só não ainda tinham a revelação de quem Jesus era de fato. Mas ele já sabia que Jesus era alguém que era importante ter por perto. Então, esse fariseu chamado Simão fez um jantar e convidou Jesus para estar lá. E é assim que começa o texto. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Jesus aceitou o convite e ele entrou na casa e sentou-se à mesa.
versículo 37, eis que uma mulher da cidade, pecadora, uma mulher da cidade, vírgula, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse consigo mesmo. Ele nem ousou falar isso para Jesus, mas ele disse para ele mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é esse tipo de mulher que está lhe tocando, porque é uma pecadora. Versículo 40 é maravilhoso, olha que incrível. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre, nem imaginando que Jesus sabia o que ele tinha pensado e o que ele tinha falado para ele mesmo. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um que lhe devia 500 denários e outro que devia 50. E como eles não tinham de como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Portanto, qual dos 2 o amará mais? E Simão respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: você julgou bem. Voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, ele olhou para aquela mulher pecadora, uma mulher da cidade, como fala o texto, e disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, e esta mulher pecadora da cidade molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que eu entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso, afirmo que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Depois nós vamos terminar esse texto. Mas o que a Bíblia está contando aqui, queridos? Simão talvez fosse um admirador de Jesus. Talvez ele não fosse somente um fariseu que sabia que Jesus era alguém importante, mas talvez ele já fosse um admirador. Talvez ele fosse um ouvinte das coisas que Jesus estava fazendo, um ouvinte dos testemunhos que as pessoas estavam contando, dos milagres que ele estava fazendo nas cidades. Talvez ele admirasse Jesus por isso. Mas o versículo 44, quando Jesus fala, Jesus, voltando-se para a mulher, disse a Simão: está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui na sua casa, você não me recebeu. Você não me trouxe água para lavar os pés, como era costume na época. Todo convidado recebia uma bacia para lavar os pés, lavar as mãos. Ele não foi recebido. Você não me recebeu, Jesus estava dizendo para esse homem. Você não me recebeu. Eu era um convidado. Você me chamou para estar aqui, mas você nem estava na porta quando eu cheguei. Nessa época, falando um pouco do contexto histórico, né? Eles faziam esses jantares e as portas das casas permaneciam abertas, então as pessoas poderiam entrar. Quem fosse penetra, né, que não fosse convidado daquela festa, podia entrar na festa e no jantar. Só não podia comer, não podia chegar perto da mesa, tinha que ficar. Eles poderiam entrar e ouvir o que estava acontecendo, mas eles não eram convidados, então eles não podiam se aproximar da mesa, não podiam se aproximar e sentar, nem comer. Eles ficavam encostados nas paredes, afastados. Mas Jesus era um convidado, Jesus não era um qualquer. Jesus não entrou lá porque ele estava passando. Jesus foi convidado por Simão para entrar na sua casa e vir até um jantar, na sua mesa. Nós só convidamos para a nossa mesa as pessoas que nós temos apreço, as pessoas que nós temos estima. Nós convidamos para a nossa mesa pessoas que nós gostamos, certo? Então, o que são importantes para nós? Era essa
Esse era o questionamento de Jesus nessa hora. Nem era um questionamento, era uma constatação. Porque isso realmente estava acontecendo e tinha acontecido. No começo do texto, fala, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Você concorda comigo que aqui deveria ser... Jesus, entrando na casa do fariseu, foi recebido pelo fariseu, dono da casa, com um abraço, com um beijo, com um aperto de mão, foi recebido com olá, seja bem-vindo. Não é assim que nós recebemos as pessoas nas nossas casas? Imagina Jesus, ele tinha convidado um convidado especial, de honra. E ele não recebeu Jesus. O texto bíblico fala, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Ou seja, ele não foi recebido na porta. Ah, pastora, mas isso não está implícito aí, não é bem isso, porque a gente não sabe se é bem assim. É assim, porque o texto o versículo 44 nos comprova isso. É assim mesmo que aconteceu, porque Jesus fala no versículo 44, está vendo esta mulher? Quando eu entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Versículo 45. Você não me recebeu com um beijo na face, como era um sinal de respeito. Porém, desde que eu entrei, ela não deixou de me beijar os pés. E o versículo 46. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta mulher com perfume caro, ungiu os meus pés, com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados. O que esse texto está falando, queridos? Esse texto está falando sobre o amor. Essa mulher, ela amou Jesus de uma maneira que aquele que tinha convidado Jesus para estar na casa dele, sentar na mesa dele, não fez. Certamente Simão estava lá envolvido com outros convidados, com outras pessoas importantes. A Bíblia não fala isso, mas eu imagino, porque ele não foi receber Jesus na porta. Haviam outros convidados nessa festa. Não era uma festa, um jantar exclusivo para Jesus. As outras pessoas talvez foram recebidas com um beijo ou com a água para lavar as mãos, lavar os pés. Mas Jesus não foi. Mas pelo contrário, ao contrário de tudo que este homem não fez, de toda a honra que este homem deveria ter entregue a Jesus, recebido Jesus com honra, recebido Jesus com alegria, recebido Jesus com um beijo, recebido Jesus com amor, tudo que ele não entregou, essa mulher, que no versículo 37 fala, eis que uma mulher da cidade pecadora, ela já era excluída, ela já não era convidada, ela era penetra, ela certamente se envergonhou muito, se constrangeu muito de entrar na casa de um fariseu, com outras pessoas, com outros convidados. Entrar de penetra na casa de um fariseu, num lugar onde ela não havia sido convidada e onde ela não era bem-vinda. Mas ela entrou, ela não foi atrás do fariseu. Ela não estava indo lá para procurar outra coisa, senão derramar o amor dela no seu mestre. Entregar o amor que ela tinha por ele aos seus pés. Vamos ler novamente o versículo 37. Eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco cheio de alabastro, feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás,
aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Essa mulher pecadora, e sabendo que era pecadora, sabendo que era devedora, sabendo que era penetra naquele lugar, sabendo que não era bem-vinda, que seria julgada, que seria mal falada, ela saiu da sua casa, que a gente nem sabe onde era, mas certamente não era perto da casa do fariseu. Ela saiu da sua casa preparada com um vaso de alabastro, com perfume caro dentro, com perfume que representava suas economias, que representava tudo que ela tinha, que era certamente algo muito precioso. Não só para ela, mas os perfumes naquela época eram muito caros. Ela estava levando algo precioso, talvez que ela tinha levado muito tempo para conseguir comprar, adquirir. E ela entra na casa daquele fariseu, que era um religioso, determinada a declarar o seu amor pelo seu Salvador. Determinada a declarar o seu amor a Jesus. Quantas vezes nós saímos das nossas casas determinados a talvez ir até um culto, ou a ir até a casa de alguém, ou a ir até um lugar, um evento, talvez receber uma palavra, declarar o nosso amor a Jesus, derramar as nossas lágrimas de amor, nossas lágrimas talvez de ansiedade, de preocupação, derramar aquilo que nós temos dentro de nós aos pés de Jesus. Mas nós não vamos. Ou nós saímos preparados, mas quando chegamos lá, vamos dar um exemplo da igreja mesmo. Nós saímos de casa, hoje eu vou ouvir a palavra de Deus, hoje eu vou focada, Deus vai falar comigo, hoje eu vou louvar com os meus braços lá no alto, hoje eu vou declarar o quanto eu amo Jesus lá na igreja. E nós saímos determinados com o nosso vaso de perfume, nós chegamos no culto. E um irmão já nos olhou torto na porta. Uma criança correu na nossa frente, quase derrubou as nossas coisas. Alguém buzinou no estacionamento. Uma letra saiu errada no telão e as coisas vão minando a nossa determinação para aquilo. Quantas vezes nós chegamos na igreja preparados para entregar o nosso amor a Jesus? Quantas vezes nós vamos até alguém preparados para pregar o evangelho para aquela pessoa, com os versículos decorados, com os versículos impressos no nosso coração, com a Bíblia marcada, com tudo aquilo que você orou por aquela pessoa e que você está determinada a levar da palavra de Deus para ela. Mas aí no meio do caminho acontecem situações. Ou quando você chega lá, talvez você é mal recebido pelo cônjuge, pela mãe, pela filha da pessoa na porta. Ou acontece algo no trânsito que já te tira do espírito. E aí tudo aquilo que nós preparamos, nós acabamos agindo como fariseu. Nós acabamos não derramando aos pés de Jesus, nós acabamos não declarando para Ele, nós acabamos não focando naquilo que nós estamos fazendo. Aquela mulher saiu determinada a declarar o seu amor pelo seu Salvador. Não somente Jesus o profeta, aquele que fazia milagres, que estavam falando. Ela tinha entendido quem era Jesus. Ela tinha entendido quem era Jesus para ela, Salvador, resgatador. O único que podia tirar ela de onde ela estava, da vida de pecado que ela vivia, e amá-la. Que foi aquilo que nós falamos na palavra semanas atrás. Jesus já tinha amado aquela mulher, assim como Ele também já tinha amado o fariseu. Assim como Ele também já amou você e a mim. Mas que resposta nós daremos a esse amor?
Que resposta nós daremos a esse amor, querido? O fariseu convidou Jesus, ele começou bem, mas ele não completou. Ele tinha Jesus ali, na sua casa, entrando pela sua porta. Ele podia ter feito todos os rituais, todos os ritos que aconteciam na época culturalmente, como lavar os pés, ungir a cabeça, dar um beijo santo, como fala aqui no versículo. Receber Jesus, sentar com ele à mesa, fazer ele se sentir bem-vindo. Mas ele não fez nada disso. Essa mulher, pelo contrário, ela entendeu que o amor deste homem, o Filho de Deus, estava ali, derramado sobre a vida dela, que ele já tinha amado ela antes. Amém? Assim como a mulher do fluxo de sangue, que saiu, depois de todas as tentativas, de muitos e muitos anos, buscando uma cura, no dia que ela soube que Jesus passaria por ali. Ela soube que Jesus passaria por ali e ela saiu da sua casa. Uma mulher que não poderia estar na rua, uma mulher que estava em isolamento social, como a gente falaria hoje. Ela não poderia estar junto com as outras pessoas, ela era considerada impura. Mas ela saiu da sua reclusão, do seu medo, com certeza do seu medo de ser julgada, talvez de ser apedrejada, de ser presa, por estar fazendo algo que ela não poderia estar fazendo. Mas ela foi ao encontro de Jesus também. Assim como essa mulher, a mulher do fluxo de sangue, foi ao encontro de Jesus. Porque ela recebeu o amor dele somente de ouvir falar que ele passaria por ali e de ter ouvido falar as maravilhas que ele estava fazendo. Ela nem o conhecia pessoalmente. Provavelmente essa mulher do perfume também não conhecia Jesus pessoalmente. Ela não relacionava com ele. Quem poderia relacionar com ele era o fariseu. E ele começou bem e terminou mal. A mulher pecadora que não era bem-vinda naquela casa deu mais valor para a presença de Jesus, para o amor de Jesus, do que aquele que havia convidado o mestre para jantar. Eu não quero ser como Simão, queridos. Vamos continuar o restante do texto. Versículo 47. Por isso afirmo a você, ainda Jesus falando para Simão, afirmo a você que os muitos pecados desta mulher pecadora, mulher lá da cidade, como fala o texto, que não foi convidada para estar aqui, mas que veio atrás de mim, era isso que Jesus estava falando, em outras palavras. Afirmo a você que os muitos pecados desta mulher foram perdoados porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O fariseu não achava que precisava ser perdoado. Ele não achava que precisava desse amor redentor de Jesus na vida dele. Ele não achava que ele estava errado. Ele não só não achava que não estava errado, como ele convidou solenemente Jesus para estar naquele lugar, naquela casa, naquela festa, e não recebeu Jesus com honra. Não recebeu Jesus como, não vou nem dizer com amor, mas com a honra da época mesmo, como era costume na época. Ele não fez o mínimo. Ele não deu importância. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Queridos, eu não quero ser como Simão. Eu quero ser como a pecadora. Eu quero ser como a pecadora arrependida que amava Jesus, que entendia o amor dele por ela, que entendia o perdão que ele representava. E é isso que fecha esse texto, é isso que fecha o capítulo 7 do livro de Lucas.
ela amava mais porque ela sabia que ela devia. Ela entendia que ela devia muito. Ela entendia que os pecados dela eram grandes. Quando nós olhamos para dentro de nós e buscamos, Senhor, eu me arrependo. Muitas vezes nós não entendemos algumas coisas que estamos fazendo errado. E aí devemos buscar mesmo em Deus, Senhor, me mostra. Esquadrinha meu coração, como fala em Salmos. Esquadrinha meu coração e me mostra se há em mim algum caminho mau. Mostra se há em mim um pensamento que não vem de ti, um pensamento que é contra a sua palavra, um sentimento que é contra a sua palavra. Muitas vezes nós não percebemos algumas coisas. Ou nós fomos criados, né, dentro da nossa cultura familiar, dentro das nossas casas, com as nossas famílias, de maneira que nos levam a pensar que algumas coisas não são ruins ou não são tão ruins. Mas é Deus, através da palavra dele, através da ministração do Espírito Santo em nós, que vai nos mostrar. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se é o Espírito Santo que nos convence do pecado, é a Ele que nós devemos pedir: Espírito Santo, me mostra aquilo que está aqui no meu interior. Essa mulher sabia no que ela estava errando, ela sabia no que ela estava pecando, ela sabia o que ela estava vivendo que não estava correto, que não condizia com a verdade, com a justiça. Amém? Então nós podemos buscar o Espírito Santo e dizer: Senhor, me mostra naquilo que eu estou errando, me mostra aquilo que eu estou pensando que está errado, me mostra aquilo que está aqui dentro, guardado dentro do meu coração, às vezes falta de perdão, às vezes amargura, às vezes raiva, ressentimento, ira, aquilo que está aqui, que eu preciso deixar sair, e aquilo que eu preciso que o Senhor me ajude a tirar. Amém? Nós pecamos muito e nós devemos muito. Só que essa mulher reconhecia isso. E esse é o foco dessa palavra. Lá no começo, eu falei, como? O que eu faço com esse amor agora? E eu falei que com o amor que Deus já me amou primeiro. O que eu faço com esse amor agora? Eu retribuo esse amor. E como é uma forma de retribuir esse amor? Reconhecendo quando eu estou errado. Reconhecendo os meus pecados. E buscando o arrependimento. Muitas vezes nós pecamos e não temos arrependimento genuíno. Mas nós podemos buscar o Espírito Santo para isso também. Senhor, me ajuda. Eu quero sentir arrependimento. Eu quero entender que isso aqui não é bom. Eu quero entender que isso aqui me desvia da tua presença. Eu quero entender que isso aqui me afasta do Senhor. E eu quero me arrepender disso. Ela sabia, ela reconhecia isso. Ela entendia o tamanho do perdão de Jesus e o tamanho do amor de Jesus por ela. E é isso que nós precisamos entender também. Porque quando nós entendemos o tamanho do perdão, o quanto nós fomos perdoados, e só entendemos o quanto nós fomos perdoados quando entendemos o tamanho dos nossos pecados. Então, primeiro entendemos o tamanho do nosso pecado, entendemos o quanto nós somos falhos e ruins, e aí buscamos o arrependimento através do Espírito Santo, e aí entendemos o quanto nós fomos perdoados por Jesus, porque não existe nenhum tamanho de pecado que não possa ser perdoado por Ele, porque Ele já derramou o seu sangue na cruz por todos estes pecados. Amém? Então, quando eu reconheço que quando eu brigo com o meu filho em casa de uma maneira exagerada, eu pequei. Ou quando eu mato alguém, eu também pequei. E que tanto este quanto aquele pecado foram perdoados pelo mesmo sangue derramado na cruz. Eu entendo que eu sou devedor. E eu entendo que eu recebi este perdão. E que se eu recebi este perdão, eu só posso retribuir com o amor, na mesma medida, no mesmo tamanho, com o mesmo valor. O bem mais precioso que nós temos, queridos, para fechar essa palavra, é o nosso coração. E é o nosso coração que nós devemos entregar para o Senhor. É o nosso coração que nós devemos entregar para Deus. É o nosso coração que nós devemos confiar a Jesus. Essa mulher estava entregando um perfume, mas ela também estava, que era valioso demais naturalmente, mas ela também estava entregando
a sua devoção, ela também estava entregando as suas lágrimas, ela estava entregando o seu coração, o seu amor. E é isso que nós devemos entregar para o Senhor. Nós entregamos o nosso perfume. Quando nós vamos até a igreja, muitas vezes entregamos o nosso dízimo, ou damos uma oferta, ou nós ajudamos alguém que precisa, nós ajudamos com uma cesta básica, ou nós pagamos uma conta para alguém, ou nós abençoamos alguém, trazemos para a nossa casa no momento de necessidade. Quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos amando a Jesus também. Mas isso é o natural, isso é o que ela fez através do perfume. Mas e o nosso coração? O nosso coração que crê que essa palavra é a verdade acima de todas as coisas. O nosso coração que crê que mesmo diante da circunstância mais difícil ou da provação mais difícil, o amor dele não se apaga, o amor dele não muda, o amor dele não se retira das nossas vidas. No versículo 50, Jesus disse a essa mulher: a sua fé te salvou, vá em paz. Aqui nós podemos dizer o amor, a fé que ela tinha em Jesus a salvou. O amor que ela dedicou a Ele, porque ela tinha fé de que Ele era o Salvador da vida dela, o resgatador. No versículo 50, Jesus despede essa mulher em paz. Vá em paz. Mas ele repreendeu Simão. Então, nessa tarde eu queria te convidar a ter um tempo de oração. Eu não vou orar aqui, você vai orar onde você está agora. Você vai fechar os seus olhos e vai orar. Talvez buscando em Deus aquilo que você tem falhado e que necessita do perdão dele. Talvez buscando um entendimento daquilo que você tem vivido e que desagrada ao coração de Deus, para que isso gere arrependimento em você. Ou talvez a sua oração seja de reconhecimento, assim como essa mulher reconheceu o amor de Deus na vida dela. Assim como essa mulher reconheceu que Jesus estava ali e que ele era digno do perfume caro, das lágrimas, da devoção, do amor, do louvor, da adoração. Talvez seja isso, essa sua oração nessa tarde, de reconhecimento de que Ele é o seu Senhor e Salvador. Amém? Primeiro João, capítulo 4, versículo 10 diz: nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor não consiste no amor que nós devotamos a Ele. O amor, nós amamos, olha só. O amor, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, não no nosso amor por Ele, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação dos nossos pecados. Esse é o verdadeiro amor. E é esse amor que nós devemos derramar também na vida de outros. E é esse amor que nós devemos retribuir ao Senhor, através das nossas lágrimas, através do nosso amor, através da nossa devoção, através da nossa fé. A sua fé te salvou, vá em paz. Jesus falou para essa mulher. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, quero te agradecer por aquilo que o Senhor ministrou nessa tarde, no coração dos meus irmãos e no meu coração, e aquilo que o Senhor tem nos ensinado e vai continuar ministrando e ensinando a cada um de nós sobre a intensidade do seu amor por nós. Senhor, nos permite, nos ajuda, Senhor, nos ensina a retribuir o teu grande amor derramado nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós queremos te amar, porque sabemos que o Senhor é amor. E queremos te amar não como Simão, queremos te amar assim como essa mulher pecadora, cuja Bíblia nem fala o nome, mas que fez algo realmente extravagante, extraordinário,
como forma de retribuição e de devoção e de reconhecimento do seu amor pela vida dela. Em nome de Jesus, Senhor, esteja conosco nessa quarta-feira, esteja conosco neste restante de semana e que a sua presença e o seu amor se façam presente nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, dando continuidade ao nosso culto, vamos então agora, contribuir com a casa de Deus. Você que tem um dízimo para devolver, porque a palavra do Senhor diz que os 10% não é nosso. Então a gente não diz que vai dar o dízimo, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou dar o dízimo. Na verdade a gente devolve o dízimo. A gente dos 100% tira 10% e devolve para Deus. E esse é um ato de reconhecimento, que tudo vem dele. Tudo que vem das nossas mãos. Nós somos meros administradores, que tudo vem dele. E esse reconhecimento é devolver a parte dele. Quer dizer, praticamente, eu sempre digo, é uma sociedade com Deus, né? Só que uma sociedade boa, né? Porque a maior parte ele deixa para nós e ainda por cima, a palavra dele nos garante que esse foi o meio, pela palavra dele, que Deus estabeleceu para que ele pudesse abrir mais ainda as portas dos céus, né? Trazendo bênção sem medida. Amém? O dízimo, segundo a palavra, ele protege, ele traz uma proteção sobre a nossa vida financeira. Outra coisa também importante, que o dízimo, ele é um ato de fé e de obediência. Por quê? Porque eu creio que aqueles 10% não vão me fazer falta. E realmente acaba não fazendo mesmo. Muito pelo contrário, porque Deus acaba repreendendo muitos devoradores realmente. Às vezes você acaba vendo na prática do teu dia a dia o quanto o dízimo traz benefícios sobre a nossa vida. Amém? Também é o momento de você fazer a tua oferta do parceiro de Deus, que é voltado para as rádios, né? Para as televisões, e também para obras sociais, e a oferta que você quiser dar para a igreja, né? Também não esqueça que existem muitas famílias carentes, e se você quiser ofertar uma cesta básica, não perca essa oportunidade, porque uma época como essa tem muitas pessoas carentes que necessitam da ajuda daqueles que podem doar. Amém? Glória a Deus. Quero orar agora com você sobre isso e depois então nós estaremos encerrando. Pai Santo e misericordioso, louvado e bendito seja teu nome, Pai. Nós queremos te dar graças, Senhor, pelas sementes que o Senhor coloca nas nossas mãos, pelos dízimos, Senhor, pelas ofertas, Pai, pelos parceiros, por nós podermos ser participantes, Senhor, das tuas beneficências, Senhor, daquilo que o Senhor tem dado a nós, Paizinho. Nós reconhecemos, Senhor, que tudo vem de Ti, Paizinho, e nós te damos graças por poder devolver a Ti, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa meu irmão, minha irmã, os dizimistas, os ofertantes, Paizinho, os parceiros, também aqueles que não puderam de alguma forma ofertar, ou mesmo às vezes não têm um dízimo, ou ainda não estão convencidos da importância de dizimar. Abençoa também, Paizinho. Instrui os teus filhos nessa caminhada, Paizinho. E eu quero pedir para aquelas pessoas que estão sem emprego nesse momento, que o Senhor esteja abrindo portas de trabalho, Paizinho, em nome do teu Filho Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, depois desse culto maravilhoso, um louvor maravilhoso, uma palavra abençoada, eu quero declarar que o teu final de dia vai ser bênção. Amém? Quarta-feira que vem esteja conosco, não perca esse culto online, compartilhe se você puder, porque sempre ajuda as pessoas, e que Deus esteja cuidando da tua vida, protegendo você, a tua casa, a tua família. Amém? Deus abençoe você, abençoe a tua família. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre tudo que você fizer, em nome de Jesus. Amém? Até quarta-feira que vem.